Todo mundo quer contar a formulinha do sucesso, todo mundo quer dar o jeito de chegar lá, todo mundo quer ensinar a ser feliz. E eu sei que você que acompanha o canal deve ter lido o título desse vídeo e falado, meu Deus, o Guilherme enlouqueceu. Ou você que é mais espertinho feito assim, aposto que não é exatamente isso. Ou você que conhece o canal deve ter dito, ai meu Deus, ele começou, virou coach. E você que tá de fora deve estar ou esperançoso, dizendo que eu vou te dizer o grande segredo do universo, ou dizendo, ih, mais um charlatão. Calma todo mundo, nós vamos falar muita coisa séria aqui hoje. E eu usei essa formulinha de 7 segredos, porque é assim que as pessoas funcionam hoje, com listas. Todo mundo quer lista disso, lista daquilo, plano, e Canva, e tabela, e todo mundo tem esse negócio. E aí eu falei, bom, levando em conta que a gente já nem sabe mais o que é ser bem-sucedido. Mas o que é vencer na vida, galera? Sério mesmo, pergunta a si mesmo seriamente por um instante. O que é vencer na vida? De verdade. Ter dinheiro? Ter fama? Ser adorado por todo mundo? O que é vencer na vida? Não tô sendo hipócrita. Dinheiro não compra felicidade? Claro que não, mas facilita muito a vida e é provado já em estudos sociológicos muito sérios que dinheiro traz felicidade, sim, até certa quantidade, aquela quantidade que te permite ter dignidade para escolher o que comer, o que vestir, onde morar, quando passear. Esse tipo de dinheiro traz felicidade. Depois dessa medida, já não mais. Não tem mais o que fazer com dinheiro quando você passa de uma certa marca. Aí vira só excentricidade. Mas nem é sobre dinheiro os 7 segredos para ser bem-sucedido. É para uma outra coisa. Ser bem-sucedido, vencer na vida, chegar lá, é realizar-se a si mesmo. Realizar-se. Né? To realize é uma palavra muito porcamente traduzida. E não é nem só conhecer a si mesmo, é se tornar inteiro, íntegro. Quais são os 7 segredos para isso? Se existe uma formulinha de bolo, um jeitinho fácil de entender isso, eu vou te explicar 7 maneiras de filosófica e conscientemente fazer isso de maneira ética, responsável, consciente e consistente. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa seu joinha, se inscreve no canal, por favor, clica no sininho para se inscrever, para receber as notificações e deixa o comentário aqui embaixo. Não é só para fomentar o canal, mas é para a gente fortalecer a nossa capacidade de interagirmos uns com os outros e de crescer no contraste, na diferença, na concordância, na discordância, porque essa é uma das coisas que ajuda a gente a criar perspectiva sobre a vida e isso é fundamental se você quiser vencer na vida. Mas vamos às dicas de uma forma muito econômica, sem tanta firula filosófica. Só vou te pedir uma gentileza, se puder, apresenta esse canal para mais gente. Traz mais gente para ver o canal, para fazer com que esses vídeos se espalhem e que, se a mensagem faz algum sentido para você, que ela chegue a mais corações. Vamos lá então. Dica número 1 para vencer na vida. Conheça seu corpo. Pois é, porque depois de 2000 anos de cristianismo, a gente aboliu o corpo. E agora a gente está reintroduzindo a importância dele. Ora, você mora num corpo. E por mais que certas interpretações desde Platão, certas interpretações, não o próprio Platão exatamente, mas certas interpretações filosóficas vão menosprezar o corpo e dizer que os sentidos são enganadores, e de fato, de certa maneira, o são, você mora aí, bonita. Você tem que saber como é que essa máquina fascinante opera e como que ela é você. Entender seu corpo significa conhecer suas fraquezas, conhecer seus pontos fortes, desafiar seus limites e ultrapassar o limiar da exaustão. O limiar da exaustão da preguiça, o limiar da exaustão do confortável, do comodismo e criar força, criar musculatura, fortitude mesmo. Então, empreender certos regimes de rigor sobre o corpo, o que é uma prática absolutamente iógica, muito sátvica, é verdade, é algo fundamental para que você não sofra. O que é certos regimes de rigor? Fazer exercício, não dormir tão tarde, não acordar mais cedo, não comer tanto, não deixar de comer, fazer jejum de vez em quando, meditar, conhecer o corpo é explorar. Como é que ele funciona? Se eu ando muito, quanto é que eu consigo andar? Se eu durmo pouco, quanto é que eu consigo dormir? Se eu durmo demais, como é que eu fico? Observe seu corpo, leve ele a sério. Você mora nesse corpo, presta atenção no que acontece com ele, não o negligencie. A gente tem uma postura muito porca com os nossos corpos que é eu trato ele de qualquer jeito e quando sinto qualquer coisa estranha me entupo de remédios. Presta atenção nessa experiência somática tão rica que é dada a você como uma dádiva, talvez única, né? Já pensou se você, por exemplo, que é ateu, materialista? Você tem essa chance aí, bonito, e aí? Ah, mas ele é ateu, mas e se a realidade não é essa?
Aí ele vai descobrir depois, mas por enquanto, vamos partir desse princípio. Então aprecie esse momento aqui. Dica número 2, conheça suas emoções. Pois é, tem um livro inteiro que a Elise escreveu junto com outros pesquisadores, eu fui um deles, escrevi 2 capítulos nesse livro sobre a história da filosofia das emoções no Oriente e no Ocidente, e que todos esses pesquisadores, neurocientistas, psicólogos, eu como filósofo, psiquiatras, todos nós falamos da importância de entender isso que nos move. É daí que vem a palavra emoção, né? De emover, e aquilo que nos põe em movimento. Esses dados cognitivos a priori que pintam o mundo como a gente vai enxergá-los. São as lentes com as quais você vai ver a realidade. Então entenda, suas emoções não são a verdade final das coisas, mas elas te ajudam a ver a realidade. Também te limitam e te condicionam a ver a realidade. Também te adestram a ver daquela maneira como ela está impondo. Então conhecer as emoções, saber dar nome para elas. Saber não deixar as suas emoções tomar conta de você e não achar que você é somente as suas emoções é um jeito de não ser governado por paixões. E ser governado por paixões é sofrer. A palavra paixão, inclusive, na sua origem, está ligada a sofrimento e não a esse enamorar-se romanticamente de algo. Não. Paixão é sofrimento. Então, não ser governado por paixões coléricas, por paixões tristes, né? Emoções tristes, humores tristes, o Spinoza diria, começa com você sabendo mapear essas emoções. Fazer terapia ajuda, meditar ajuda, mas também prestar atenção no que acontece com você. De onde vêm seus gatilhos? Como é que você consegue conviver com as diferenças? Como é que você reage ao seu medo? Como que você reage à sua raiva? Como que você reage à alegria? Meu Gurudeva costuma dizer muito do porquê vocês não sabem lidar com suas tristezas, é porque tão pouco sabem lidar com suas alegrias. Então esse é um ponto de partida muito importante. Dica número 3, conheça os seus desejos. Pois é, desde os mestres sufis até Freud e Jung, todos vão dizer que o desejo é importante. O desejo essencial do coração, dirão os mestres espirituais, é por essa completude, é essa saudade de casa, é o desejo por Deus, é o desejo pela eternidade. Mas aí ele se contrai, ele se distorce, se retorce, se manifesta na forma de 1 milhão de outros desejos. Há tradições que vão dizer que esses desejos te enfraquecem e te desviam do caminho, mas outras que vão te dizer que através desse desejo você tem pistas, se souber prestar atenção, daquele que é seu real propósito, seu real desejo. É como diz Abhinavagupta, Rasa Ananda, né? A bem-aventurança, a felicidade pelo gosto, pela satisfação das emoções, dá o caminho, a pista, a trilha para Brahmananda, a felicidade divina. Mas olha, se a gente quiser economizar bem sobre essa ideia e, por exemplo, considerar a teoria do Freud, que teve um cara no podcast falando que eu nunca li Freud, amigo, porque eu disse que o Jung era superior e tal, ele falando, porque o Freud é seco e ele não fantasia, e o Jung fantasia, ele gosta de, para quem gosta de fantasiar, o Jung é ótimo, para quem não gosta, sim, só um parênteses bonito pra gente falar sobre Freud algum outro dia, mas se acha que o Freud não fantasia, leia Moisés, o egípcio. O cara pira na batatinha ali, talvez para provocar os seus conterrâneos, mas é uma teoria loucaça baseada em coisa nenhuma. Fora o fato de que quem deu a base da teoria dos complexos para ele foi o Jung, quem deu a base do estudo sobre mitologia foi o Jung, quem deu a base do trabalho com associação de palavras foi o Jung. Mas tudo bem, eu não li Freud, você leu. Enfim, voltando. Por que eu li Freud? Eu acho que tem muito valor na teoria dele. Por que eu li Lacan? Eu acho que tem muito valor na teoria dele. Eu acho que a materialidade do desejo nos dá pistas muito claras sobre como é que a gente vai modelar as nossas ações, nosso caráter e como é que a gente vê o mundo. Conhece os teus desejos, porque senão você vai ser governado e conhecer. Eles te conhecem, então. Ou você conhece seus desejos para governá-los, ou eles te conhecerão e você vai ser governado por eles. Fim da história. Conhecer o desejo não é a mesma coisa do que ser leniente com qualquer vontade que passe aí. Conhecer o desejo é entender de onde essa energia, dessa pulsão, esse desejar, esse afã por algo surge. De onde essa libido vem e qual forma ela toma. E você vai ter que fazer isso observando os seus sonhos, observando os seus pensamentos intrusivos, observando sua linguagem, observando os seus atos falhos, observando o silêncio da meditação, se você consegue ou não penetrar nele, e observando como é que você funciona quando você está desarmado, quando você está acuado, quando você está desconfortável, como é que você executa a relação com esses desejos nesses momentos. Conhecer o desejo, legitimar o desejo e eventualmente vivê-lo de alguma maneira é uma das maneiras mais legítimas para não ser um canalha, para não ser uma pessoa falsa. Guilherme, mas tem desejos que são nocivos. Fundamentalmente sim, e é por isso que é tão importante você conhecê-los. Porque uma vez que você conheça, você não vai escondê-los lá na sua sombra, eles não vão ter poder de te assolar
quando você estiver em vigilante. Então, conhecer o corpo, conhecer as emoções e conhecer os desejos fazem parte de uma mesma realidade, mais sutil ou mais densa. Todas elas se manifestam de maneiras semelhantes, mas todas elas se manifestam neste construto corpo, mente e consciência. Conhecer os desejos é um ponto de partida fundamental para ser bem-sucedido, para vencer na vida. E conhecer os seus desejos também é perguntar o porquê deles. Por que é que eu desejo o que eu desejo? Por que é que eu faço o que eu faço com o tempo que eu tenho? Olha bem fundo para esse desejo, porque também, dirão os sufis, o teu desejo é a bússola que te mostra o caminho para o amado. Se você puder purificá-lo. Guilherme, o que é purificar o desejo? A gente pode falar disso em outros vídeos, mas eu fiz essa série de vídeos sobre desejo aqui no canal, dá uma olhada neles, está aqui embaixo, e você pode entender um pouco mais sobre o que eu estou querendo dizer com isso. Quarta dica! Quarta dica, não se compare a ninguém. Se tem uma coisa que o Yoga Sadhana nos ensina é: você é o mundo é você, você é o outro é você. Krishnadi falava isso, mas os outros mestres falavam isso também há muito mais tempo. Que a comparação é a grande demência que nos impede de ver a realidade. Porque a comparação parte de uma estreiteza de conhecimento, uma estreiteza de noção sobre si, que se estabelece a partir do medo, que se estabelece a partir da insegurança. O outro é mais do que eu, o outro é melhor do que eu, o outro pensa mal de mim, o outro me ameaça. A comparação é sempre um tipo de competição inútil que devasta a nossa energia e nos isenta da nossa capacidade de ver as coisas como elas são. Porque toda comparação é um recorte muito diminuto da realidade, geralmente feito pelas partes mais mesquinhas do nosso ego. Guilherme, mas se eu não comparo, como é que eu posso melhorar? Compare-se consigo. O Guruji fala isso, né? Não existe régua senão aquela de você com você mesmo. O Guilherme de hoje é melhor que aquele de ontem? O Guilherme que você está projetando para amanhã definitivamente está construindo mecanismos para ser melhor que o de hoje? O resto é só delusão. Não há como você se comparar com ninguém, porque cada uma de nós, embora estejamos unidos cosmicamente, metafisicamente e até na natureza prática, né? Nós somos interdependentes. Mas cada uma de nós é um universo inteiro. Cada um de nós passou coisas, pensou coisas, sentiu coisas e experimentou o mundo de uma maneira muito singular. E embora a gente seja repetitivo pra caramba e tenha um monte de padrões, cada uma de nós tem a sua maneira de expressar essa forma de viver a realidade. Esse é o lugar em que o Krishnamurti mais bateu, assim, nos últimos anos de vida, falando: Why do you compare? Don't compare at all. Enfim, por que você se compara tanto? Para de se comparar. Ele falava, inclusive, muito bravo, que o grande problema da escola é que ela desincentivava os alunos a aprender de fato, porque o aprender de fato é um ato de amor, e um ato de amor não pode ser condicionado por uma recompensa, mas simplesmente pelo prazer de estar ali, inteiro. A gente trocava o ato de aprender por amor por um ato de aprender por comparação e competição. Eu vou aprender para vencer na vida, eu vou aprender para ser melhor que o outro, eu vou aprender para tirar notas melhores para o meu pai, para minha professora, para os meus amigos me admirarem. E ele vai dizer, esse primeiro momento na escola desestimula as mentes dos alunos ao frescor da criatividade pura. É claro que você tem uma sociedade muito competitiva no Japão, mas que nos primeiros anos de vida na escola ninguém faz prova, nenhum aluno do primário faz prova. Eles aprendem a conviver, a trabalhar a criatividade, a fazer o trabalho de se tornarem cidadãos, a se tornarem pessoas éticas. Depois faz prova. Mas assim, essa ideia de não comparar, extrapolando para nossa vida diária e vida prática, volta a olhar para dentro com muita seriedade. Se você se olhar direito, você vai perceber que você e o outro sofrem das mesmas dores, dos mesmos medos, das mesmas inquietações, cada um numa pele diferente, num contexto e numa história diferente, mas comparar é uma bobagem infantil que nos assegura ver o outro ou como objeto ou como ameaça. Se você quiser ver o outro como alter ego, um outro eu, abre mão da comparação e da competição. Quinta dica, aprenda a se comportar. Uma das coisas que Guruji sempre falou para nós, aprenda a caber dentro. Ou seja, por mais que a gente estude grandes ensinamentos não dualistas, transcendentais, etc., se comportar é saber estar de acordo com cada circunstância com a maior qualidade de inteligência e lucidez possível. Ou seja,
Por mais que eu estude sobre não dualidade, existem leis, eu não posso sair fazendo o que eu bem entender. Por mais que eu acredite que o bem e o mal são categorias humanas, existem certas coisas que não são legais de fazer e que podem ser classificadas como más no mundo da praxis. Ou seja, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esteja de acordo com o ambiente em que você está, ou saia dali. Se o lugar em que você está é mau e os valores são maus, o que é que você está fazendo ali? Ah, mas eu quero mudar a realidade dali. É viável? É possível? Se não, aprende a se comportar. E se comportar também é sair desse lugar. Se comportar também tem a ver com ser sério. E o ser humano, e sobretudo o brasileiro, tem muita dificuldade em ser sério. Estava falando com o Matheus de um evento que a gente foi na Hotmart esses dias, ele estava lá comigo, a gente estava comentando o seguinte, de produtores da Hotmart, esses grandes vendedores do curso, Ladeira, o Rocha, esses caras. O evento foi marcado para as 9 da manhã, a porta do salão abria às 9h30 e o evento começava depois das 10. Por quê? Eles vão dizer, porque brasileiro atrasa mesmo, porque São Paulo é assim. E eu tava pensando, cara, se isso fosse feito na Alemanha, se isso fosse feito no Japão, se isso fosse feito na Índia, as pessoas iam ficar putas da vida. Tem a ver com respeito ao tempo do outro, respeitar os horários marcados. Eu entendo que os organizadores do evento fizeram sabendo que o brasileiro atrasa. Eu entendo. Mas eu não concordo que a gente seja assim. Né? Eu falei já pra vocês que quando eu fui estudar com o Dharma Bodhi lá em... Onde? Meu Deus, Costa Rica. Uma vez eu ganhei um curso para estudar com ele os yogas do sono, do sonho e da morte lá na Costa Rica e ele, embora tenha um monte de discípulos brasileiros, venha para cá sempre e tal, ele fica falando mal de brasileiro e aí ele falou, brasileiro sempre atrasa. E eu não era um desses, eu sou meio neurótico com o horário, sabe? Só que as pessoas estavam comigo, atrasavam, eu não tinha nem moral para falar nada. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, o horário é uma dessas coisas. Qual é o ethos? Qual é a regra do lugar? Nesse caso, por exemplo, nesse evento que eu fui lá da Hotmart, o ethos é, vamos atrasar. Porque brasileiro atrasa. Eu cheguei no horário. Mas eu me conformei com aquilo, isso é equanimidade. Aprenda a se comportar cumpra o protocolo dos lugares em que você escolha estar de acordo com as regras do lugar e não com as suas. Tá bem, ser iconoclasta é importante em certos momentos, quebrar regras é importante em certos momentos, mas não seja um chato. Aprenda a caber dentro dos lugares e seja sério. Leve o tempo, a atenção e a presença das pessoas na sua vida a sério, se você espera que elas façam o mesmo por você. Sexta regrinha, olhe para os fatos. Essa é uma das dicas que Lord Bertrand Russell deu, inclusive. Coloca esse vídeo aí, por favor. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Primeira dica para vencer na vida, você pode acrescentar como o 6B, né? Amor é sábio, ódio é tolo. Mas a outra dica do Lord Bertrand Russell é
Look only and solely to the facts. Olhe tão somente e apenas para os fatos. E aí eu coloquei, aprenda a lê-los. Nossa capacidade de interpretação da realidade está muito pobre. E como é que você melhora isso? Leia. Assista coisas diferentes daquelas com as quais você está acostumado. Pergunte, anote, exercita essa massa cinzenta que você tem aí. Olha para a realidade como ela é. Faça treino de equanimidade para perceber as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. As coisas não são como eu imaginei que elas poderiam ter sido. As coisas não são como eu achava que poderia ser. As coisas são como são. Leia os fatos e compreenda que a realidade tem incontáveis formas de significação. O que leva a nossa dica número 7 para vencer na vida. Não literalize. Sobretudo verdades espirituais que você aderiu para você. Quando você acha que elas são uma coisa fixa, absoluta e que devem ser feitas por todos, ou acreditadas por todos, ou que você pode usar essa mesma verdade em todas as circunstâncias de uma mesma maneira, você enrijeceu e, portanto, petrificou e, portanto, apodreceu uma verdade espiritual ou uma verdade filosófica ou uma verdade de qualquer sorte. Não literalizar significa dar espaço, frescor, flexibilidade para sua mente e para suas ideias, para que elas possam ser mais do que aquele único ponto de vista ao qual você aderiu de maneira sistemática, arraigada e apegada. Não literalizar significa quebrar as certezas construídas de maneira a só dar conforto para o seu eguinho. Então, vamos de novo ao resumo da lista, se você quiser de fato vencer na vida. Conheça de verdade seu corpo. Conheça de verdade suas emoções. Conheça profundamente seus desejos, para saber quais você legitima, quais você controla, quais você purifica, quais você direciona. Não se compare a ninguém. Aprenda a se comportar. Olhe apenas para os fatos e aprenda a lê-los. E não literalize. Mais do que dicas de coach, essas são funções da consciência. Bússolas ou direções na bússola da lucidez plena que vão te ajudar a ser mais inteiro. Agora, se você quiser realmente aprender como fazer isso na prática, usando de técnicas, sistemas e ensinamentos profundos, dados por mestres cuja vida inteira foi dedicada a descobrir como modificar a consciência, como mudar o nosso comportamento, como mudar nosso caráter, como realçar nossas qualidades, vem estudar com a gente. Vai ter retiro agora dos dias 20 e 23 de novembro lá na Orquestra do Silêncio. E vai ter a nossa peregrinação para a Índia agora em agosto de 2026. Dá tempo de você se planejar. É um curso em movimento, não há ninguém fazendo esse roteiro. O Guru Yatra, onde Babaji Maharaj ensinou Baba Lahiri Mahashaya os segredos da cria, onde vários mestres como Baba Dharam Das, Swami Rama, Gudri Baba, a linhagem de Lahiri Baba, Swami Shri Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda e tantos outros, Guru Gobind Singh, viveram, ensinaram e entenderam a ciência sagrada do yoga. Se você quiser fazer essa jornada transformadora e única, vem peregrinar com a gente em agosto de 2026. E vem meditar com a gente. Tem meditação de graça no Instituto, online, todas as quartas-feiras à noite. Vai ser um prazer tê-la conosco. Até mais.